Então, saudações a todos. Estaremos apresentando neste material o cálculo e detalhamento de uma laje maciça de concreto armado. Então, a primeira etapa aí vai ser entender a geometria do problema. Simplificadamente, estaremos analisando um pavimento como esse, bastante simples, composto por duas lajes, chamadas de L1 e L2. Então, nesse material, o cálculo e o detalhamento vão recair sobre a laje L1, a laje da esquerda. Então, nessa região a gente tem um uso residencial para dormitórios, um contrapiso de 2 centímetros, revestimento cerâmico de 25 kg por metro quadrado. Será utilizado concreto classe C25, ou seja, com FCK de 25 MPa. E os aços para reforço do tipo CA50, CA60. Cobrimento nominal das armaduras de 2,5 centímetros. Então reparem que a laje L1 é uma laje que tem continuidade com outra laje apenas à direita, com a laje L2. Não tem continuidade à esquerda, nem para cima e nem para baixo. O vão dela entre a face interna das vigas é de 7,72 m e 4,60 m. As vigas que a apoiam são de 20 centímetros em todos os bordos. Então, para a gente entender melhor, um pequeno corte esquemático, cortando esse pavimento, onde então temos a laje 1 à esquerda e a laje L2 à direita. E aqui os apoios em 3 vigas, uma de extremidade na esquerda, uma de extremidade na direita e uma viga intermediária, que estaria aqui. Iremos calcular as seguintes armaduras. Em primeiro lugar, a chamada armadura positiva na direção X, o vão menor da L1, então a gente chama de X. Eu vou estar dando a cor vermelha para essa armadura positiva, ou seja, a armadura que passa na face inferior da laje. Vamos estar chamando de X e vamos usar a cor vermelha. Perpendicularmente, nós temos a armadura que vai no que eu estou chamando aqui de direção Y, ou seja, a direção do vão maior da laje, que vai estar passando por cima. Isso é bastante importante, já que a armadura em X no vão menor vai necessariamente ser uma armadura maior. Uma armadura que vai ser possivelmente com uma bitola maior e com um espaçamento menor. Mais aço por metro de viga, de laje. Então, essas são as armaduras positivas da L1. A L2 também vai ter uma armadura positiva na direção X, vai ter uma armadura positiva na direção Y. Não iremos calcular essas armaduras nesse material. E temos ainda um engaste da laje L1 na laje L2, representado então por essa armadura que eu estou colocando aqui em verde. Então chamo de X', porque está na direção X da L1 e também da L2. E é uma armadura que passa, que corre na face superior, bem sobre o apoio. E conta ainda com esses ganchinhos. Para efeito ilustrativo, a gente tem a demonstração dessas 3 armaduras nessa imagem. Então, em primeiro lugar, essas armaduras positivas aqui que estão indicadas em vermelho, que estão passando aqui, nessa direção. Reparem que é uma armadura de bitola maior do que aquela positiva que passa por cima, que é a armadura positiva também, mas na direção Y, na direção azul. Então, reparem que essa armadura que está passando por cima é uma armadura de menor bitola, do que a armadura que passa por baixo. E a gente tem também, aqui com esses ganchinhos, as armaduras negativas, que elas inclusive terminam sobre uma treliça, que serve aí para o posicionamento
não vou dizer correto, mas o melhor posicionamento possível dessas armaduras negativas. Lá embaixo as formas, aqui alguns espaçadores plásticos. Então essas são as 3 armaduras que têm que ser calculadas. Então no passo número 1, a gente vai fazer uma discretização das lajes, no caso da nossa laje L1, foco do nosso material. Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar quais são as condições de vinculação dessa laje L1. Reparem que ela não tem continuidade para cima, não tem continuidade para a esquerda e não tem continuidade para baixo. Então a gente considera essa linha contínua que representa o apoio simples. Essa laje L1 ela se apoia de forma simples nos 3 bordos que eu acabei de comentar. Já em relação a L2, ela tem continuidade, então a gente precisa fazer uma transferência de momentos fletores da L1 para L2 e, logicamente, da L2 para L1. Então a gente vai considerar aqui uma laje engastada nesse lado grande. Em segundo lugar, a gente tem que definir os vãos de cálculo, chamado LX vai ser o vão menor e LY o vão maior. Importante notar, né, que o X não tem a ver com a gente estar, né, nessa direção horizontal e o Y na direção vertical. Eu chamo de LX porque é o vão menor da laje. Então eu tenho esses dois números, 480 e 792, e pode surgir uma dúvida do porquê desses dois valores, né? Então a gente volta ali para a plantinha de formas e para definir os vãos teóricos da L1, eu tenho que pegar o vão interno, né, entre as faces da viga, que é 460, e somar metade dos apoios, né, metade do apoio da esquerda e metade do apoio da direita. Assim a gente teria a distância entre o eixo dos apoios. Então eu tenho 460 mais 10, que resulta 480, e eu tenho 772 mais 10 em cima e mais 10 embaixo, que resulta 792 centímetros. Então, LY, o lado maior da laje 792, LX, o lado menor 480, e isso totaliza 1,65. Perdão, a razão entre os dois lados, 792 sobre 480, resulta 1,65. Essa razão LY sobre LX também é chamada em muitos materiais de lambda, certo? E vai ser um fator de forma bastante importante para definição ali e cálculo de deslocamentos e momentos fletores nessas lajes. Terminada a etapa 1, a gente passa para a etapa 2, onde deve-se fazer um pré-dimensionamento da espessura do elemento estrutural. Então, a nossa L1 ela vai ser calculada, vai ser pré-dimensionada, considerando-se 2% do vão menor. Então, a gente tem ali o LX de 480 centímetros, calculamos 2% de 480 e a gente chega em 9,6 centímetros, arredondando para um número inteiro para cima, a gente chega em 10. É bem importante a gente comentar que esse valor de 10 centímetros será confirmado em etapas futuras do nosso processo. Tá? A gente não tem como garantir ainda que 10 centímetros é o nosso valor final. No passo seguinte, iremos fazer o cálculo das cargas atuantes, a composição das cargas, que serão compostas por uma parte permanente, que chamamos de G, e uma parte acidental, que chamamos de Q. Então, a parte permanente é composta ali por peso próprio, contrapiso e revestimento. Não estou considerando outros acessórios, como ventiladores, enfim. E uma parte acidental que vem da norma 6120/2019. Então, para o cálculo do peso próprio, a gente precisa da espessura da laje. Eu estou colocando aqui 0,10 metros, que é os 10 centímetros que nós pré-dimensionamos na etapa 2 do nosso processo. E eu vou multiplicar esse valor por 25, que é o peso específico do concreto armado. Então, nosso concreto armado, né, o concreto mais aço, ele pesa 25 kN por metro cúbico.
ou 2.500 quilos por metro cúbico, ou 2,5 toneladas por metro cúbico. Aqui eu estou utilizando 25 kilonewtons por metro cúbico, multiplico por 0,10 metros e obtenho então 2,5 kilonewtons por metro quadrado. Isso é o que pesa somente a laje. Consideramos ainda uma espessura de 2 centímetros de contrapiso, que multiplicado aí por 19, peso específico da argamassa que compõe esse material, a gente chega então em 0,38 kN por metro quadrado. E o revestimento já foi dado no enunciado de 0,25 kN por metro quadrado, são os 25 quilos aqueles, peso aproximado aí de uma peça de 1 por 1 de porcelanato, por exemplo. Mais ou menos. Então, esses são os carregamentos permanentes. Quanto ao carregamento acidental, a gente tem que consultar a norma 6120/2019, que apresenta uma série de valores, para uma série bastante extensa de usos. Reparem que isso aqui é apenas um pedacinho da tabela 10 que eu estou extraindo. Então, em edifícios residenciais, por exemplo, a gente tem aqui despensa, quadras esportivas, salão de festas, áreas de uso comum, academia e vai embora. O nosso objetivo aqui é dormitórios, onde a gente tem 1,5 kN por metro quadrado. Então, adicionamos na nossa tabela 1,5, somamos tudo e a gente tem 4,63 kN por metro quadrado de carga P, e já aplicando ali um coeficiente de ponderação de 1,4, a gente obtém um PD, um carregamento de cálculo de 6,48 kN por metro quadrado. Na nossa etapa 4, devemos fazer a verificação das flechas, os deslocamentos, o quanto essa laje se deforma. Então, pela 6118, a gente precisa fazer 2 verificações, para a gente atender a chamada aceitabilidade sensorial. Então, devido à limitação visual, para que a gente não consiga perceber que essa laje está deformada, a gente tem que verificar ali o L sobre 250. No caso da laje, LX, o vão menor sobre 250. E para a carga acidental, considerando somente o carregamento da carga acidental, LX sobre 350. Então, no primeiro a gente vai aplicar a totalidade das cargas e comparar com esse limite. E para o segundo a gente vai aplicar somente a carga acidental e comparar com esse limite. Então, primeiro, considerando a totalidade das cargas, o limite vai ser de LX sobre 250, 480 sobre 250, que vai ser igual a 1,92 centímetros. Esse é o limite. Essa laje não pode deformar mais que 1,92. Para calcular a flecha existente nessa laje, que nós já pré-dimensionamos com 10 centímetros e calculamos os carregamentos agora há pouquinho, a gente vai lançar a mão dessa equação. Reparem que essa equação então pede o carregamento atuante. Para esse primeiro caso a gente vai usar a totalidade das cargas, o P completo. A gente precisa o módulo de elasticidade do concreto, o ECS. Precisamos o vão menor e vai ser elevado à quarta potência. Precisamos da espessura, que vai ser elevado ao cubo. E precisamos ainda desse coeficiente alfa, que iremos buscar em uma tabela de apoio. Para calcular o módulo de elasticidade, lançamos mão dessa equação apresentada na NBR 6118/2023, onde a gente tem que o módulo vai ser αi vezes 5.600 raiz de FCK. O FCK precisa necessariamente ser entrado em MPa. E a mesma coisa o αi, 0,8 mais 0,2, FCK sobre 80, o FCK tem que ser lançado em MPa. Então, resolvendo isso, a gente chega em 24.150 MPa, e depois de feito esse cálculo, eu faço a conversão, divido por 10, para ter ali 2.415 kN por centímetro quadrado. Muito bem, então o módulo ECS está calculado.
Lx nós conhecemos, P nós conhecemos, H nós conhecemos, falta o coeficiente alfa. Então, o alfa a gente busca nessa tabelinha de apoio, flechas em lajes com carga uniforme. A nossa condição de vinculação é a condição 2B, onde a gente tem 3 lados apoiados simplesmente e um lado engastado, sendo que o lado engastado é o lado grande. Essa é a diferença por 2A aqui, onde 2A eu tenho o lado pequeno engastado, certo? E a gente tem que olhar também, né, além de fazer essa definição da condição de vinculação, a gente tem que analisar o fator de forma lambda Ly sobre Lx, que era aquele 792 sobre 480, que resultou 1,65. Então, a gente tem aqui 1,65 na condição de vinculação 2B, que resulta um alfa de 5,22. Esse 5,22 nós vamos trazer para a nossa equação aqui. Está aqui o alfa que a gente está trazendo em 5,22. Colocamos o Lx em centímetros na quarta, o H em centímetros na terceira, o nosso ECS, o módulo de elasticidade, em quilonewtons por centímetro quadrado, e o carregamento, que foi calculado em 4,63 kN por metro quadrado, a gente tem que dividir por 100 duas vezes para transformar ele em quilonewtons por centímetro quadrado. Então fica 4,63 vezes 10 na menos 4 kN por centímetro quadrado. Resolvendo essa equação, nós temos ali que o delta é 0,53 centímetros, que é menor do que 1,92, então o nosso primeiro teste está aprovado, deu ok. Se não tivesse sido aprovado, seria necessário aumentar a espessura dessa laje. Segunda verificação que a gente faz é bastante semelhante, só que agora a gente não vai considerar a totalidade das cargas, 4,63. A gente vai considerar somente a carga acidental, que nesse exemplo é de 1,5 kN por metro quadrado. E o limite também muda, né? Ao invés de Lx sobre 250, a gente tem Lx sobre 350. Então, o limite vai ser de 1,37. E calculando aqui o nosso carregamento, né, a nossa deformação, o nosso deslocamento, né, que só muda esse primeiro valor, só muda o P, o resto é tudo igual. Nós temos ali que o deslocamento é de 0,17 centímetros, que é menor que 1,37 centímetros, que era o limite. Então, a nossa segunda verificação também atende ao preconizado em norma.